Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 25, parte 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos. E se gostar, dê um like, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com o apóstolo Paulo na prisão, chegando para o governador Festo, dizendo que apelava para Roma, que não queria ser julgado pelos judeus, porque o governador Festo perguntou se ele queria ir até Jerusalém para ser julgado pelo tribunal romano, tribunal judaico. E Paulo não é bobo, sabia que os líderes de Jerusalém queriam de todas as maneiras matá-lo, resolveu apelar para Roma, porque Paulo, além de ser um judeu, ele era cidadão romano, tinha nascido numa província romana. E aqui ele apela para César. Quando ele apela para César, como todo romano, ele vai ter um julgamento justo e vai ter que ser levado até a cidade de Roma. E a gente, finalizando no estudo do capítulo 25, parte 1, a gente vai ver que aqui é o agir de Deus. Paulo sabia que ele indo até Roma, ali era a vontade de Deus para que ele pudesse levar o evangelho a Roma, porque Roma ainda não tinha, Paulo ainda não tinha visitado a cidade de Roma, e ele mesmo sendo preso, ele vai até Roma. Mas aqui a gente vai ver, na parte 2 desse capítulo, que o governador Festo, que não tomou a decisão de liberar Paulo, recebe a visita do rei Agripa. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer no restante desse capítulo. Versículo 13. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice em visita de boas-vindas à festa. E como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, compartilhando: há aqui certo homem que Félix abandonou na prisão. Quando eu estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus protestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente o seu direito de defesa. Quando eles se reuniram aqui no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que eu imaginava. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele. E quanto a um certo Jesus, já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Diante de tudo isso, fiquei sem saber como investigar corretamente a questão. Por isso, indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito destas acusações. Porém, apelando Paulo para que ficasse sob custódia até ser julgado pelo imperador, ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu pudesse enviar a César. Então, o rei Agripa propôs a Festo: pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo consentiu: amanhã o ouvirás. Aqui o rei Agripa, ele era filho do Herodes Agripa II, tanto ele como Berenice. Berenice era uma viúva que estava vivendo com seu irmão, e falam os historiadores que estava vivendo com o próprio irmão, quer dizer, um incesto aqui. E o que acontece aqui, né, interessante observar, é que o rei Agripa era judeu,
O rei é que escolhia o sumo sacerdote, o rei é que escolhia os religiosos em Jerusalém. E aqui, quando o rei Agripa chega em Cesareia, há uma alegria por parte do governador Festo, porque como ele não sabe lidar com causas dos judeus, da religiosidade dos judeus, o que é que ele fala? Ele, Festo, Agripa, você veio num bom momento. Aqui o rei foi fazer uma visita de cortesia, e aqui ele vai relatar, vai narrar o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele vai narrar aquilo que a gente viu anteriormente, de que houve acusações, desde a época do governador Félix, que não liberou Paulo, que o governador Félix, antes de ser removido do poder, era para ele ter liberado Paulo, mas ele, com medo dos judeus, não liberou, e deixou Paulo 2 anos na prisão, até a chegada aqui, quando ele é substituído pelo governador Festo. E o governador Festo, da mesma situação, fica com medo de liberar o apóstolo Paulo por causa dos judeus, por causa da liderança do Sinédrio lá em Jerusalém. A gente observa que essa preocupação por parte dessa politicagem que existia naquela época, a gente vai ver nos dias de hoje que muitos cristãos que estão sofrendo perseguição, mortes em vários lugares do mundo por causa do nome de Jesus, quando eles vão evangelizar, quando eles vão falar do poder da Bíblia, do poder do nome de Jesus, muitos são perseguidos por governantes, presos, mas os líderes do mundo não dão a mínima, nem olham para essas pessoas. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, pregador da mensagem de Jesus Cristo, porque o Paulo vivia o reino espiritual, assim como todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que confessam o Senhor como único e salvador da sua vida, quando todos aqueles que entregam para que confessam e se arrependem dos seus pecados, Deus ouve a sua petição, Deus ouve o seu clamor e Ele envia o Espírito Santo para ser habitado, para fazer habitação no seu coração, e você terá a vida eterna e viver no reino espiritual aqui na terra. Assim como o apóstolo Paulo vivia no reino espiritual, como muitos cristãos naquela época e também nos dias de hoje. Se você é um cristão autêntico, que confessou os seus pecados, se arrependeu, entregou a sua vida para ser guiada por Jesus, é um discípulo de Jesus, tenha certeza que a palavra de Deus diz que todo aquele que com sua boca confessar Jesus como seu Senhor, terá a vida eterna. Todos aqueles que crerem que Deus enviou Jesus Cristo, o Messias, a esse mundo, quem crê terá a vida eterna. E assim são muitas passagens bíblicas falando a respeito de Jesus, que é o Salvador. Jesus é o Deus encarnado que veio a esse mundo para nos dar vida através da sua morte na cruz. Ele ali derramou todo o seu sangue para purificar os pecadores. Então aqui o apóstolo Paulo é um pecador redimido, é um seguidor de Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus Cristo, mas aquelas pessoas, governadores, líderes religiosos, rei, aqui essas pessoas não criam em Jesus Cristo, essas pessoas não tiveram o chamado de Deus para a vida eterna, não tiveram o chamado de Deus para a salvação. Mas muitas pessoas vão seguir a Paulo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo aqui vai estar preso, mas ele não está nem um pouco preocupado se vai ser morto, porque ele sabe que o mais importante é a vida eterna, porque Paulo diz que para ele está no lucro, viver é lucro. Então, a gente observa aqui que os reis, o rei, os governadores, líderes lá de Jerusalém, eles tinham os corações cheios de pedras. E aqui eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus
ele faz com que essas pessoas endureçam o coração, porque Deus é soberano. Deus, ele chama aqueles para o arrependimento. Deus, ele faz com que as pessoas possam ser chamadas de loucas, mas por causa do seu evangelho. E aqui não é diferente. E nos dias de hoje, muitos são chamados de loucos por pregar o evangelho, por sair mostrando que Deus salva, que Deus transforma e que a vida eterna vem em Cristo Jesus. As pessoas estão muito preocupadas com a questão da religiosidade, não estão preocupadas com com a transformação que é feita pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que clamam ao Senhor e se arrependem de coração, porque nós aqui nesse mundo, todos nós estamos nivelados por baixo. Nós não somos pessoas boas, conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não existe nenhum bom sequer aqui na terra. O único bom era Jesus. E que Jesus veio a esse mundo justamente para trazer a salvação à humanidade. Morreu sem ter pecado, mas levou todos os nossos pecados. E hoje está vivo à direita do Pai e intercede por nós. Continuando no versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências, juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Em seguida, Festo declarou: Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que mereça pena de morte, mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Por esta razão, eu o trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que, depois de realizado esse interrogatório, eu tenha informações mais claras a prestar, porquanto não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Importante ver que o rei Agripa quis ouvir Paulo e falou, o governador Festo falou que, mais uma vez, Paulo não cometeu nenhum crime de morte, que a discussão era apenas por causa que Paulo falou de Jesus. Paulo falou que Jesus veio a esse mundo, que Jesus foi à cruz para levar os nossos pecados, que em Jesus é que há a vida eterna, que ele é o Salvador do mundo, é o Filho enviado por Deus desde os profetas que já falavam que o Messias viria e veio, e que aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quando morrerem, serão ressuscitados para a glória de Deus Pai. Assim como Jesus foi ressuscitado, Deus também ressuscitará aqueles que confessam ao Senhor Jesus como seu Salvador. E o apóstolo Paulo, assim, estava sendo acusado por causa da ressurreição. O cristianismo sem a ressurreição não é cristianismo. Porque as outras religiões podem falar de homens, de coisas boas, mas nenhum dos líderes das outras religiões, nenhum deles ressuscitaram. Apenas o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, que ressuscitou, e todos aqueles que viram Jesus ressuscitado, a gente observa nas Escrituras, tanto seus discípulos, como também muitas pessoas comuns, porque Jesus, Deus, ele não aparece para aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas que se acham dono do mundo. Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, ele chama ao arrependimento quem ele quer. E o arrependimento que é dado por Deus, a fé é dada por Deus, porque a palavra de Deus diz
lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a fé não é por obras, para que ninguém se glorie, porque a fé é dada por Deus. A gente sabe que essa transformação que é dada ao cristão, quando ele entrega a vida para o Senhor, é uma transformação sobrenatural. O Espírito Santo de Deus vai agir na vida daquela pessoa e vai transformar o caráter de um cristão. A gente observa aqui que o apóstolo Paulo, ele apelou para Roma e ele vai ser levado para Roma. O apóstolo Paulo vai dando seu testemunho de vida, porque ele, como uma pessoa simples, levando a mensagem da salvação, é preso e torna uma coisa tão grande aqui, porque ele está preso, ele vai agora para Roma, por ser julgado pelo imperador. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, e foi pregado naquela época. E Paulo, sendo preso, e Jesus Cristo ressurreto, falava com o apóstolo Paulo, fortalecia ele, para que ele não desistisse. Porque se Jesus quisesse resolver o problema naquela época, ele poderia resolver. Mas ele queria e quer que cada um possa propagar o evangelho da salvação, porque o pecado está no mundo, e muitas pessoas querem estar nas trevas, e Jesus é a luz. A gente vê que o apóstolo Paulo, preso, e muitos mártires naquela época e até nos dias de hoje morrem pelo amor a Cristo, não nega a sua fé, preferem morrer pela sua fé, porque sabe que vai ter a vida eterna, porque o mundo será transformado quando Jesus Cristo retornar pela segunda vez e resgatar o seu povo, quando haverá o arrebatamento. E nós, como cristãos, todos os dias, no mundo todo, estamos sujeitos a ser perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. E a gente tem que ter essa alegria de testemunhar o amor de Jesus nas nossas vidas, na vida das outras pessoas, porque é o Espírito Santo de Deus que vai transformar o seu coração, é o Espírito Santo de Deus que vai dizer que Jesus é o Senhor. Portanto, meus irmãos, na hora que você estiver sendo perseguido por causa da sua fé, na hora que você ser chamado de ignorante, de ser chamado de alguém que não entende de filosofia, de alguém que não entende do conhecimento da ciência, de outras coisas mais desse mundo, creia que Cristo está com você. A palavra de Deus diz que Deus, Ele chama aquelas pessoas fracas para fortalecer cada uma delas. E aqueles que são fortes serão humilhados. Então, meus irmãos, nova criatura é para aquele que está em Cristo Jesus. O novo nascimento é transformação. Você recebe o Espírito Santo de Deus, é batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai habitar no seu coração. Quando você se arrepende de seus pecados e confessa o Senhor Jesus como seu Salvador, entra na minha vida, Senhor, e você terá uma nova vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que Deus quer de nós. Essa vida jaz do maligno. Nós não devemos nos preocupar apenas com as coisas materiais desse mundo, com líderes políticos, porque esses líderes políticos, eles passam, mas a palavra de Deus não passa. Ok? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que nos momentos de aflições que cada um de nós passamos, que o teu Santo Espírito possa estar nos fortalecendo, nos transformando e não deixando que nós sejamos pessoas fracas, mas sim somos fortalecidos em ti, porque tu estás conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. Amém.